Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o tema da Lei de Proteção Geral de Proteção aos Dados e vamos abrir esse debate. Para começar o debate, eu vou trazer a questão sobre os termos de aceite. Muitas das vezes eles não são acessíveis e não são muito bem explicados às pessoas que têm acesso aos aplicativos. E eu queria saber qual é a opinião de vocês em relação a isso. Então, o termo de aceite ele é um documento digital que quando a gente acessa ali um aplicativo, um site, ele vai estar pedindo a nossa, como se fosse a nossa autorização, né? Para a gente estar concordando ali com determinadas condições para utilizar aquele serviço. A gente vê muitas vezes nos sites aceitar cookies ou aceitar diretrizes, muitas vezes a gente não sabe sobre o que se refere aqueles termos, né? E principalmente isso acontece quando a gente acessa pela primeira vez. É possível oferecer esse serviço digital gratuito sem acessar os dados do usuário? Na maioria das vezes a gente não consegue continuar ali no site, fazer o que a gente quer, buscar o que a gente quer sem fazer essa autorização, né? Sem aceitar ali aquele termo, sem dar o nosso de acordo ali com as diretrizes daquele site. João, o que tu acha dessa pergunta da nossa colega Sabrina? Eu acho que a pergunta é pertinente, acho que foi uma excelente explanação e acho que o tema ele é tratado com a mesma doçura que tu nos explicou. Porém, existem sublinhas que ficam o perigo da sociedade. Então, tal qual o ar que a gente respira, se a gente precisasse de autorização de consentimento para respirar, seria por obrigação que a gente fosse aceitar os termos. É o que acontece quando você vai acessar uma rede digital, quando você vai acessar um sistema onde é aceite ou saia. Então, é uma questão do famoso da ODS, né? Então, que a gente não pode tolerar com tamanha permissividade. Se a coleta de dados é informada no termo de uso, por que dizer que o usuário não tem poder de decisão? Se está ali, né, aceita, né, por qual motivo dizer que o usuário não tem poder? O sistema criou um ecossistema digital dentro de uma plataforma que ela já existe. Então a internet ela é como o ar, ela é como a água, ela é um bem natural, ela é de todos. Então existem os oligopólios, criam um determinado produto, esse produto ele é submetido a toda a sociedade, quem quiser fazer parte desse contexto é obrigado a aderir. Outro vai ser um outsider, outro vai ser alguém que vai estar fora do mercado, que não vai fazer parte daquele contexto. Então acredito que isso causa uma exclusão social inerente, é uma exclusão digital por meio da tecnologia que tu vai fazer. Como tu aceita e adere, outro não é um termo bilateral, não é uma questão de tu poder opinar. Tanto é que quando você entra na página, ele tem o aceite em destaque, e aí aquilo que tu pode rejeitar, que é uma parte menor, ele dá muito trabalho e já é uma programática feita para isso, para que tu consiga procurar e restringir. Então existe muita questão que ainda precisa ser melhorada. Sim, exatamente. Kelly, a responsabilidade de ler os termos não deveria ser do próprio usuário? Com certeza. Eu acho que a gente, enquanto cidadão, a gente procura muito saber dos nossos direitos, né? Mas na maioria das vezes, na pressa do dia a dia ou na pressa de acessar um site, a gente acaba não lendo, ou porque é muito extenso, ou porque muitas vezes a gente não entende do que se trata, e aceita. Só aceita, né? Isso. E não sabe do que se passa por trás desse termo de Quem está aceite. aceitando, né? Exatamente. E nessa questão entra também a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente dá esse nosso aceite, quando a gente concorda com os termos daquele site, automaticamente alguns dos nossos dados vão estar sendo talvez violados ou não, a gente não sabe porque não leu o termo de aceite, né? Então, a LGPD tá aí para isso, para proteger os nossos dados, mas a gente também precisa estar ciente do que a gente está fornecendo quando a gente aceita. Eu acho que é bem importante cada um ler antes de aceitar, né? Principalmente quando envolve dados pessoais, né? Documento, muitas vezes tu entra no site fazer uma compra, fica os teus dados da compra, né?
por aí vai. No caso, se ocorrer esse vazamento, uma proteção ao usuário, como que funciona essa parte? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece que o tratamento dos dados das pessoas, né, que acessam ali, eles têm que ocorrer de forma transparente, de que a pessoa esteja ciente, né? Mas como a gente mencionou, por muitos termos de aceite ser longos, ser técnicos, difíceis de compreender, faz com que a maioria das pessoas aceite sem ler, né? E nesse cenário surge uma crítica pra gente, para saber até onde a Lei Geral da Proteção de Dados pode se enquadrar em cada caso, né? Em cada caso específico ali, porque se o usuário tem o dever de ler, então como que a lei vai assegurar ele sendo que ele não leu, sendo que ele não estava ciente do que era dever dele, do que ele estava entregando ou não estava, né? João, na sua opinião, quando aceitamos um termo de uso, estamos excedendo a autonomia ou apenas concordando com a única opção disponível? Na sua opinião. Totalmente concordando com a única opção disponível, porque uma lei que foi, voltando à questão anterior ali, uma lei que foi desenvolvida, ela foi gerada dentro de um parlamento que preponderantemente é dominado pela iniciativa privada. O único interesse é legitimar a extração e o uso dos dados para fins comerciais. O que vai acontecer com aquele dado, que ele é hackeado, que ele é fruto de fraude, a lei ela não é o foco principal. O foco principal é legitimar o tratamento do maior produto que a gente tem hoje no mercado, que é o dado pessoal de cada cidadão. A commodity que a gente tratava, o arroz, o açúcar, esses itens básicos, virou o nosso CPF. Então eles querem saber o que tu vê, o que tu assiste, o que tu come, o que tu faz a todo momento. E isso a gente não está conseguindo controlar. Uma analogia muito simplista que dá para a gente fazer é o seguinte: você precisa entrar no banheiro, você precisa utilizar daquele instrumento. O que for necessário tu assinar como consentimento, tu vai assinar, porque tu precisa, por vezes, entrar numa plataforma para deixar um currículo, entrar numa plataforma para fazer algum acesso. O emaranhamento de dados que é feito para criar obstáculos no acesso, ele é para que você aceite sem ler. E aí também, mesmo quem estiver disposto a ler, é uma sociedade subletrada, com alto índice de informação, são palavras técnicas, são normas muito pesadas. Poderia ser tal qual você tem o direito de permanecer calado, poderia ser alguma coisa nesse nível, mas não existe o interesse. Essa lei ela foi criada para obstaculizar, suprimir direitos e criar facilidade para quem quer obter os dados. E aí não tem como competir com o Google, não tem como competir com o Meta, não tem como... Eles têm um poder amplo, né? Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados é tal qual a narrativa de Nárnia. É uma história colorida, bonita, que o leão fala e dentro do armário existe um paraíso, mas na prática ela não é exercida. Correto. Se o usuário tem a opção de não aceitar os termos, por que não podemos considerar esse consentimento livre? Né? Se o usuário tem a opção de não aceitar os termos, por que não podemos considerar esse consentimento livre? Porque se tu tá dentro do ônibus e tu decide não aceitar o termo, tu descer e ficar onde tu tá. Então tu não chega no teu destino. E a internet é um bem comum. A internet não deveria ter dono. Ela tá fluindo aqui, ela tá fluindo cabeada, algo que não tem uma dominância como é colocado. Então, assim, os nossos dados, eles deveriam ser nossos dados. Eu não sei por que a Meta precisa saber para eu ter o Facebook, ela precisa saber onde eu estou, o que eu como, o que eu faço. Então, existem alguns subterfúgios para obter informação que precisam ser melhor analisados. Na União Europeia já está sendo trabalhado isso. Então, acredito que o Brasil ele acaba sendo sempre um pouco retrógrado nesses processos. A nossa lei... Então, João, a Lei Geral de Proteção de Dados realmente falha em garantir o consentimento, ou o problema está na falta de interesse dos usuários em ler os termos? Ou no teu entender? Eu não chamaria de falta de interesse, eu chamaria de falta de clareza. As pessoas têm um problema de interpretação de texto, é um problema social, a gente tem um problema de letramento social que é um nível muito baixo, quem lê e o pouco que lê não entende.
existe uma urgência na atribuição do uso da plataforma. Então, quando você está precisando utilizar, você não vai querer perder tempo lendo um contrato, textos prolixos, uma dificuldade na aceitação do que está escrito ali para tu conseguir assimilar. Então a gente tem essa dificuldade por parte de quem formata a comunicação. E aí do outro lado tem uma participação social também, porém quando você está criando uma plataforma que ela para ser para o coletivo, aí é um problema da iniciativa que criou essa plataforma fazer com que essa comunicação atinja todos. Só para complementar a tua fala, eu acho que a LGPD ela representa um grande avanço já por ter uma lei que assegura os dados do público, né, os dados das pessoas que usufruem ali dos meios, mas que na prática não é muito assim que funciona, né? Principalmente pequenas empresas, elas sofrem muito na implementação, por conta disso que tu já falou, né? Dessa dificuldade nos termos, palavras muito difíceis de serem entendidas. Então, como que a gente fala, é dos males o menor, né? A gente tem, mas precisa de muito ainda para na prática ser 100% o que está na lei. Há de se reconhecer, desculpa Sabrina, há de se reconhecer a evolução que é o desenvolvimento desse texto. Pode fazer, vai. Então quer dizer, se os termos forem simplificados demais, né, não existe o risco de omitir informações importantes. No caso, se esses de aceito são grandes demais, que às vezes acaba a pessoa não lendo até o final, porque é muitas informações, né? Então, no caso, se fosse pequeno, não teria todas as informações que o usuário precisa saber, no caso, para depois dar o aceito. Premissa básica é que o risco da operação é do empresário. Então, é um problema que quem quer explorar, quando você tem uma mineradora, quando você consegue encontrar indícios de que existe um minério precioso em determinado local, quem tem que correr atrás da infraestrutura, do alvará, se responsabilizar pelas pessoas e fazer a extração e contar com os louros do lucro, é quem está com esse interesse inicial. Então, é uma questão que quem explora tem que resolver. Então, grande quanto pequena, teria que ler, seria o correto, para depois aceitar. Tem que resolver, até chegar num denominador comum. A gente está num passo de evolução. Nesse momento ele está num texto enfadonho, ele está um texto cansativo, ele está uma lógica psicológica de embutir muita informação que as pessoas aceitam sem saber. Isso tem que melhorar. E está melhorando, porém ainda é uma questão entre o risco, que foi a tua pergunta, de ficar pequeno demais ou ficar abrangente demais. Esse é um problema que daí quem está explorando isso tem que resolver. Eu acho que a efetivação em si da lei é a fiscalização, né? De quem governa, saber se quem está implementando ali, seja pequena empresa, grande empresa, está fazendo da forma correta, né? Porque eles ali estão sendo os titulares dos dados, então eles têm o dever de assegurar que quem está acessando aquele site, quem está acessando aquele aplicativo, está seguro, né? Não, que a pessoa não precisa ficar com medo de estar usufruindo ali Porque hoje em dia, com a tecnologia, cada vez mais a gente vai buscar sites e aplicativos e com isso a demanda dos termos de aceite vai aumentar, né? Então acho que cabe a fiscalização disso, tá em cima para saber se está sendo realmente efetivo a forma correta do que está na lei. E talvez a gente trazer outro nível de discussão. Se o dado ele é um produto, e se esse produto é comercializado, e se esse dado é meu, por que eu não sou remunerado por isso? Sim, por que eu tenho que pagar para usar a plataforma? Quando ela que deveria pagar para poder extrair o que eu estou consumindo lá. Então é outro nível de discussão que a LGPD ainda não trata, mas que em algum momento ela vai tratar. E que a gente tem que reconhecer esse movimento e já deixar um problema, um debate para o próximo podcast. Embora existam críticas aos termos de aceito, né, é importante lembrar que eles têm a função de informar o usuário sobre as condições de uso, né, de um serviço. É isso. É isso, exatamente. Ele tem que informar, ele tem que dar clareza. Ainda não está nesse passo, a gente ainda está evoluindo, porém, ao momento que a gente começa, como nessa conversa, a debater a questão da amplitude do que a gente está extraindo de dados, começam a se levantar outros problemas, como, por exemplo, a remuneração sobre o uso do teu dado, que seria algo que a gente tem que tratar, que seria relevante também, o que é feito com ele, quem está lucrando com ele, por que
aquele dado que ele é teu, ele gera, tu paga, tu ainda tem que consentir e tem que dar para que alguém faça lucro com ele. E lembrando que muitos desses dados, na maioria das vezes, são dados sensíveis, né? Sim. Então eu acho que cabe a pessoa ter o direito de saber quais são os dados dela que estão sendo expostos. Né? E isso é uma evolução que a lei tem trazido. No Só caso, passa a LGPD trouxe avanço significativo na proteção dos dados pessoais e aumentou a responsabilidade das empresas, né? Além dos usuários possuir o direito de escolher quais os serviços utilizar e dever buscar de se informar antes de aceitar qualquer condições, no caso, né? Sim. No caso, é um dever do usuário, né? Antes de aceitar. Uma responsabilidade do usuário compartilhada com a empresa, ele tem que entender, porém ele precisa ter clareza e aí é uma responsabilidade da empresa em fazer o processo que seja seguro e do poder estatal mediar essa relação. É isso. Por fim, a gente pode concluir, né, que a lei ela visa sim um controle social, não tanto as problemáticas. Ela não é do seu 100% ruim, a gente continua utilizando os aplicativos, mas a parte importante é o questionar, igual o nosso colega João falou. Esse debate já abrange e abre muitas portas para questionamentos, para perguntas, e que fica para o próximo debate.